Quando os ricos ficam com o bolso cheio de dinheiro, quando a riqueza produzida socialmente fica concentrada na mão de poucas pessoas, isso é ruim para você, isso é ruim para o seu padrão de vida. E eu vou te mostrar por quê. O dinheiro não é um recurso real, ele é um recurso de competição, de distribuição. Ele não é comida para comer, ele não é casa para morar, ele não é saúde. Ele é uma ferramenta usada para determinar quem vai ter acesso a essas coisas, aos recursos reais que a gente precisa para sobreviver de forma digna e quem não vai. O dinheiro é um recurso de distribuição e de competição. Quem é muito rico, as pessoas e as famílias que têm um patrimônio gigantesco, elas usam esse patrimônio para poder construir um patrimônio ainda maior, para fazer esse bolo crescer ainda mais. Por exemplo, se você ganha 1, 2 salários mínimos, não sobra nada no final do mês para investir, certo? Agora, quem ganha milhões todos os meses, sobra muito dinheiro para investir. A pessoa não consome os milhões todos que ela ganhou no mês. E nesse nível de riqueza, esses investimentos são diversificados. A pessoa investe em ações de empresas com capital aberto, investe em títulos do governo, investe em imóveis e muitas vezes não investem sozinhos. Uma pessoa, uma família muito rica, ela vai juntar essa sua riqueza acumulada, esse seu patrimônio, com a riqueza acumulada com o patrimônio de outras famílias muito ricas em fundos de investimento, que aí sim vão investir essa montanha gigantesca de dinheiro, de patrimônio, competindo com você, comigo, por coisas que a gente precisa para sobreviver. Digamos que a gente queira comprar uma casa. A gente tem que separar uma parte do nosso salário, quando sobra, para ir juntando, para ver se consegue juntar o dinheiro suficiente para dar a entrada. E convenhamos, isso parece um sonho completamente fora da realidade para a maioria das pessoas hoje em dia. Enquanto isso, uma família super rica ou um fundo de investimento imobiliário vai lá e compra centenas de casas de uma vez. E nesses casos, essas pessoas que estão comprando como investimento nem vão morar nessas casas. Muitas vezes não vão nem alugar essa casa. Ela vai comprar para deixar aquilo parado como investimento só para esperar a valorização por conta da especulação imobiliária para vender lá na frente. Essa montanha gigantesca de dinheiro dos super ricos e dos fundos de investimento onde eles investem acaba competindo comigo e com você, com as nossas famílias, por coisas que a gente precisa para sobreviver. Do jeito que as coisas estão, quem mora de aluguel hoje dificilmente vai ter condições de comprar um imóvel, vai ter que morar de aluguel para o resto da vida. Nas cidades grandes, cada vez mais pessoas têm que dividir apartamento com os amigos e muitas vezes você vê famílias dividindo apartamento. 3, 4 famílias dividindo um apartamento, às vezes com um banheiro só. E acaba que quem tem a sorte de ter um salário um pouco melhor e consegue juntar um pouco todo mês para eventualmente conseguir ter o dinheiro da entrada, tem que pegar um financiamento para os outros 90%, 80% do valor do imóvel e está pagando juros que vai remunerar os investimentos dos super ricos. E esse círculo vicioso só se repete, só se mantém. Os ricos acumulam cada vez mais patrimônio e a desigualdade vai só aumentando. Agora repara como a maioria dos economistas nunca toca nesse assunto, na desigualdade. A esmagadora maioria das análises que você vai ver na TV e no jornal está olhando para o PIB, está olhando para o crescimento da economia de uma forma agregada, está olhando para o preço total, para o crescimento total da economia. No máximo, quando vai falar em distribuição, fala no PIB per capita, é a distribuição média pela população. E ignora completamente que essa riqueza produzida fica concentrada na mão de meia dúzia de pessoas. Quem olha aquilo vê, nossa, a riqueza per capita subiu tantos por cento, subiu tantos milhares de reais no ano. Parece que todo mundo está melhorando de vida igual. Sendo que, na verdade, não. A distribuição dessa riqueza é concentrada na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto a esmagadora maioria não está levando nada. Está mantendo o padrão de vida e muitas vezes até piorando. E é claro que importa como que vai ser a distribuição dessa riqueza socialmente produzida. E outra coisa que importa muito são os impostos. Como que vai ser dividido a carga tributária em relação a diferentes grupos da sociedade. Quem vai pagar mais? Quem vai pagar menos? A realidade no Brasil, você pode ver isso em outros vídeos do canal, é que a gente cobra muito imposto sobre o consumo, que pesa muito sobre quem é mais pobre, sobre a classe trabalhadora, e cobra praticamente nada sobre a propriedade, sobre a riqueza, sobre o patrimônio acumulado. Em relação ao imposto de renda, se você pensar quem paga mais percentualmente, é a classe média, entre aspas, é o pessoal que tem um salário um pouco melhor, que é da classe trabalhadora, mas tem um salário melhor do que a média. A pessoa que ganha entre 10 e 50 mil reais, por exemplo, vão pagar alíquotas de 27,5%. Agora a pessoa ganha milhões por mês, o imposto de renda, a alíquota efetiva dessas pessoas é entre 1,5% e 2%. Faz algum sentido isso? Então vamos pensar junto. Quem está ficando mais rico?
Quem está conseguindo acumular patrimônio a ponto de comprar 10, 20, 100 casas, enquanto eu e você não conseguimos comprar uma casa para a gente morar? Basta olhar para a distribuição de riqueza para ver como que essa riqueza produzida pelo país, mesmo que ela vá crescendo ao longo do tempo e tem crescido ao longo do tempo, como é que ela está ficando? Para onde que está indo essa riqueza produzida? Ela está concentrando ou ela está sendo distribuída entre as pessoas que produzem essa riqueza? Se você olhar os números dos relatórios dos próprios bancos de investimento, o UBS tem um, por exemplo, você consegue ver que a riqueza está sendo cada vez mais concentrada na mão de poucas pessoas. A real é como se a gente estivesse num barco furado e tem gente dizendo que basta você remar melhor ou remar mais forte, ter a mentalidade certa que você vai conseguir sair dessa. Ou então que a gente tem que expulsar os estrangeiros, expulsar as pessoas diferentes da gente do barco. Enquanto isso, na prática, a gente segue se matando de trabalhar sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de conseguir reduzir a carga de trabalho, sem perspectiva de conseguir se aposentar, sem perspectiva de comprar uma casa, sem perspectiva nenhuma. E toda a riqueza que nós da classe trabalhadora produzimos acaba ficando concentrada na mão de meia dúzia de pessoas. Isso precisa mudar. Para encerrar, eu queria falar sobre uma pergunta que sempre fazem quando eu começo a falar com os amigos sobre política, sobre economia. Tá bom, e o que você faria se você fosse o presidente? Se você pudesse tomar as decisões? E numa boa, quando eu escuto isso, eu consigo entender. São pessoas preocupadas com a sua situação atual, preocupadas com o seu futuro, com o futuro das suas famílias, e todo mundo quer uma solução rápida, porque os problemas estão aqui agora. Mas assim, não tem solução rápida, não tem milagre. Problemas estruturais não se resolvem de forma simples, com moleza. Eles são estruturais, eles são problemas que estão enraizados na forma como a nossa sociedade funciona. Quem é muito rico, quem concentra a riqueza produzida pelo país e consegue influenciar a política por conta disso, não vai querer abrir mão disso. Se o sistema funciona para eles, eles vão deixar mudar para quê? Os bilionários e os políticos que fazem a gestão do Estado, que no nosso caso é um sistema capitalista. Para eles, o sistema funciona muito bem, obrigado. A cada ano que passa, concentram mais riqueza, concentram mais poder. O Congresso Nacional, preocupado em se proteger, em se blindar, vira e mexe, criam leis com um monte de brechas, justamente para quem tem mais recursos possa usar essas brechas para se beneficiar. E a grande mídia tradicional, obviamente, nunca dá espaço para quem critica o sistema capitalista. Então não vai ser fácil. E a gente não pode esquecer da luta das gerações anteriores, que com sangue, suor e lágrimas conquistaram coisas básicas para a gente ter o mínimo, coisas como o 13º, como o salário mínimo, como férias remuneradas, o SUS. Porque se dependesse dos capitalistas, ainda tinha criança em fábrica em mina de carvão. E isso não tem a ver com uma crítica moral, não é que os caras são maus e a gente é bom, não é isso. É que nesse sistema, quem consegue extrair o máximo de valor, a mais-valia dos seus trabalhadores, quem consegue extrair mais, reproduz mais capital e vai ganhando mercado, engole os menores. Aquela proposta que vai isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 é muito boa para a classe trabalhadora. Vai beneficiar milhões de pessoas e tem que ser apoiada. Só que ela não resolve o problema. Como qualquer reforma ou lei que beneficia a classe trabalhadora, isso sempre pode ser revertido. Então, a gente tem que manter no horizonte a pauta máxima. Qual que é a pauta máxima? A Revolução Brasileira, é mudar esse sistema, mudar essa estrutura social, econômica, que permite que meia dúzia de pessoas consigam concentrar riqueza, concentrar poder, concentrar capital, a ponto de conseguirem influenciar a política para atender os seus interesses, em detrimento de todo o restante da sociedade, toda a classe trabalhadora. É por isso que a gente precisa acabar com a propriedade privada dos meios de produção, para a gente poder exigir que a riqueza socialmente produzida seja distribuída entre aqueles que a produziram, entre a classe trabalhadora. Isso não tem nada a ver com todo mundo ganhar igual, com dividir 10 para cada um, tudo igual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com impossibilitar que meia dúzia de pessoas sejam donos dos meios de produção e essa meia dúzia acumule tudo. Ou seja, o contrário de meia dúzia acumulando tudo, não tem que ser todo mundo acumulando igual, entendeu? Então preste atenção, a gente não pode pensar que o nosso papel como agente político, como cidadão, é ir votar a cada 4 anos e acabou, tô com as mãos limpas. Não pode ser assim. Especialmente se o voto está indo para alguém que não questiona esse sistema capitalista, que está indo para alguém que só está reproduzindo essa lógica que mantém a gente sem poder de decisão, sem poder de conseguir decidir sobre as coisas que afetam as nossas vidas. Então é isso, a situação está difícil, mas a gente tem que se unir, tem que se organizar para poder lutar. Vocês conseguem, a gente consegue, bora pra luta. Um mundo melhor é possível.